A história do nascimento de Jesus, bom, quase todo mundo conhece, né? Pelo menos o básico. Mas se a gente for olhar de perto, o capítulo 2 de Lucas é muito, mas muito mais do que só uma historinha familiar de Natal. É uma construção super bem pensada. E é exatamente isso que vamos fazer aqui. Vamos mergulhar na estrutura dessa narrativa, sabe? Olhar o contexto da época, as escolhas literárias, os temas mais profundos, pra gente entender o que faz essa história ser tão poderosa. Olha só que interessante! A história não começa com "era uma vez" ou algo do tipo. Não. Começa com um decreto do homem mais poderoso do mundo na época, o imperador César Augusto. Desde a primeira frase, o autor Lucas está ancorando o relato em um evento histórico real, palpável. Isso já dá um tom bem específico para tudo que vem depois. Essa é uma jogada muito inteligente do autor. Lucas não está escrevendo um conto de fadas. Ele está se posicionando como um historiador, quase um jornalista da época. Quando ele cita César Augusto e depois o governador Quirino, ele está fincando a história no chão da realidade. É como se ele dissesse, olha, isso aqui aconteceu num tempo e lugar que as pessoas conhecem. É uma forma clara de dar peso, de dar credibilidade para tudo que ele vai contar a seguir. E esse decreto de Roma acaba sendo o motor de tudo. É ele que força José e Maria a fazerem uma longa viagem. E essa jornada, por sua vez, prepara o palco para o cumprimento de uma profecia super antiga, a de que o Messias nasceria justamente na pequena cidade de Belém. Esse versículo aqui, todo mundo já ouviu, né? Mas ele é a chave de tudo. Mais do que a imagem do presépio, ele estabelece o grande tema que vai costurar a narrativa inteira, a ideia de inversão, de que o maior poder se revela na maior humildade. O contraste aqui é brutal, para dizer o mínimo. A gente espera o quê para o nascimento de um rei? Um palácio, luxo, servos, poder. E o que Lucas nos entrega? O completo oposto. Um coxo onde os animais comem. Essa imagem, por si só, já desafia qualquer noção de grandeza que a gente possa ter. É uma inversão total de valores. E então, a gente sai desse cenário super humilde na Terra e dá um salto para uma revelação divina espetacular. Mas o jeito que essa revelação acontece é tão importante quanto o nascimento em si. O contraste, mais uma vez, é a chave de tudo. O anjo usa 3 títulos, um mais forte que o outro. O primeiro é Salvador, alguém que vem para resgatar, para libertar o povo. O segundo é Cristo, que é a versão grega de Messias, ou seja, o ungido, aquele que era esperado há séculos pelas profecias. E para fechar, Senhor, um termo que na época era usado muitas vezes para se referir ao próprio Deus. Isso eleva a identidade daquele bebê a um nível divino. Pensa só, 3 títulos de um peso enorme, todos num único anúncio. Certo, mas para quem foi feito esse anúncio tão grandioso? A gente poderia pensar que foi para os reis em seus palácios ou para os sacerdotes no templo, mas não. A notícia chega primeiro para um grupo de pastores no meio do campo. Figuras que, na sociedade da época, eram vistas como, gente simples, marginalizada. De novo, Lucas vira a nossa expectativa de cabeça para baixo. No meio de toda essa agitação divina e humana, o foco se volta para Maria, e a reação dela é fascinante. Ela não é só uma espectadora. Ela é alguém que observa, que absorve e que reflete profundamente sobre o significado de cada detalhe que está acontecendo ao redor dela. E aqui a gente vê 2 reações completamente diferentes, mas igualmente humanas. De um lado, os pastores. Eles são pura ação. Eles ouvem, correm para ver e saem contando para todo mundo. É uma explosão de alegria. Já Maria, a reação dela é para dentro, silenciosa. Ela guarda, ela pensa, ela tenta entender a dimensão de tudo aquilo. E essa dualidade é fantástica, porque mostra que não existe um jeito só de processar um evento tão grandioso. Agora a história muda de cenário. Sai do campo, da área rural de Belém, e vai para o coração religioso de Israel, o Templo de Jerusalém. E lá, a identidade da criança vai ser reconhecida publicamente, mas dessa vez não por anjos, e sim por pessoas fiéis, seguindo a tradição e as profecias judaicas. Olha que detalhe sutil, mas que diz tanta coisa. A oferta que eles levam ao templo. Pela lei da época, quem podia, oferecia um cordeiro. Um par de pombinhos era a oferta dos pobres, de quem não tinham condições. É mais uma pista quase escondida no texto que reforça a condição humilde dessa família. Tudo na história aponta para essa mesma direção. No meio das bênçãos e da alegria no templo, o profeta Simeão se vira para Maria e diz essas palavras. O clima muda na hora. É uma profecia de um impacto gigantesco, mas que tem um tom sombrio,
um aviso de que o futuro guarda dor e conflito. Essa fala do Simeão cria uma tensão imediata. Quer dizer que essa criança veio para salvar, mas também para causar divisão? E que para a mãe dele, pessoalmente, o caminho seria de um sofrimento profundo? A narrativa sugere que, desde o começo, a sombra da cruz já estava ali no horizonte. O capítulo podia muito bem ter terminado no templo, com o bebê, mas não. O autor dá um salto no tempo e nos dá um pequeno resumo de como foi o desenvolvimento daquela criança, já preparando o terreno para o resto da história que ainda está por vir. E essa conclusão do capítulo é genial. Lucas não deixa a criança congelada no tempo como uma figura mítica. Pelo contrário, ele descreve um crescimento completo, equilibrado, humano. Crescimento intelectual, físico, espiritual e social. É o jeito dele de, mais uma vez, trazer essa história extraordinária para uma realidade que a gente consegue entender. Então, no fim das contas, é isso que fica. O capítulo 2 de Lucas é uma teia que junta o poder de Roma com a humildade de uma manjedoura. Te mistura a alegria da profecia com um aviso de dor no futuro. A força dessa narrativa está justamente nesses contrastes, nessas viradas de expectativa. E a grande pergunta que ecoa até hoje é: como pode uma história tão baseada na inversão de tudo que se esperava ter mudado o curso do mundo?